Olá, estamos aqui em mais uma transmissão do projeto Food Service ao Vivo, que é uma série que estamos fazendo com especialistas, consultores do setor de Food Service, para ajudar a pensar e entender os procedimentos, tendências que hoje são dominantes no setor, quando nós pensamos em restaurante, em planejamento, em funcionamento, né? A ideia é, através dessa série, nós podermos possibilitar um intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de experiência, e nada melhor do que trazer profissionais que estão atuantes no mercado, que estão tendo uma visão, estão desenvolvendo projetos, têm os desafios no dia a dia e sabem realmente o que está acontecendo e para onde as coisas estão indo. Então, esperamos assim poder ajudar outros profissionais, poder ajudar professores, estudantes, quem está aí no mercado, para inspirar e debater. Agradeço, nós temos hoje a presença da nossa convidada, a arquiteta e nutricionista Iven Peloso, que é da Placontec, é uma consultoria, ela cuida da unidade FS1, e nós já vamos saber o que é isso, o que faz na prática, né? E já coloco a minha primeira curiosidade aqui para a Iven, que é um pouco raro, arquiteta e nutricionista. Como é que aconteceu isso? Aconteceu por necessidade, o mercado não existia, né? Hoje até tem alguns profissionais já com essa formação. Para consultoria, projeto de cozinha, não existe uma formação inteira, então eu tive que buscar tanto uma experiência de outros profissionais e, claro, uma experiência na nutrição também. Então, primeiro eu fiz nutrição, a nutrição me deu uma bela de uma base na formação de legislações, na Anvisa, segurança do trabalhador, fluxos da cozinha, ou seja, já entra um pouquinho na área projetual, mas é conceito que a gente aprende na nutrição. Então faz alguns layouts, fala um pouco sobre onde recebe, por que recebe, o que precisa ter lá, todas as áreas de preparo, por que elas são segregadas, enfim, a gente vai falar um pouquinho da entrevista mais sobre isso. E na arquitetura a gente faz o desenho em si, então eu tive que realmente juntar as duas coisas para criar uma nova profissão, não sei, né, que hoje já está mais, uma coisa específica, mas já tem outros profissionais fazendo, muitos outros. Mas me parece que é a tendência, a gente vê em todos os setores hoje em dia, né, que independente da questão até da graduação, que a graduação, claro, que é importante, mas o que está predominando é uma formação mais multidisciplinar, né? Que a pessoa tem uma visão sobre o todo, porque mesmo nessa área que hoje é o nosso tema de debate, às vezes a gente percebe que o arquiteto puxa um pouquinho a brasa para o seu lado, ou então se a nutricionista puxa a brasa para o seu lado, né? Quer dizer, no teu caso a briga é interna aí, né? Não tem briga, e ainda eu preciso do engenheiro, né? então tem a parte de instalações, tem a parte de mecânica, tudo isso eu ainda trabalho com engenheiro, então não faço nada sozinha, pelo contrário, hoje no meu escritório eu tenho tanto arquitetos quanto nutricionistas e eu preciso da ajuda específica deles, nem tudo eu sou especializada, então tem várias coisas que o nutricionista me ajuda ou o próprio arquiteto me ajuda e fazem melhor do que eu muitas atividades, mas a gente está cada vez mais especializado, né? Eu, por exemplo, sou uma arquiteta que não atende dietoterapia, porque minha especialidade foi realmente administração, gestão no food service. E também não faço apartamentos, por exemplo. Não vem me dar uma planta de casa para fazer que eu não sei. Então, as pessoas estão cada vez mais especializadas. Isso precisa. O mercado tem procurado isso e tem a necessidade disso. O arquiteto não sai com a formação de ser um gestor de um restaurante, um projetista de cozinha. Na minha formação de arquitetura, eu não aprendi absolutamente nada sobre gestão de um restaurante. E é interessante porque o setor de alimentação ele já vem vários anos em crescimento, passou a ocupar nas rotinas das pessoas uma importância muito maior do que tinha anteriormente. Com a melhora do nível econômico, as pessoas saem muito mais, né, para comer, quer dizer, então o desafio de atender é maior e todas as atividades envolvidas têm que ter uma especialização. O cliente busca a segurança alimentar, o cliente busca saber de onde vem aquele alimento, como é processado, se realmente é seguro. As pessoas têm se alimentado muito mais fora do lar, né? Esse é o tema também.
of CSI, que é um grupo de consultores mundiais, que eu faço parte, inclusive. Isso tem tanta força lá fora, digo, Estados Unidos, Europa, enfim, que nós temos nesse grupo, nessa sociedade de consultores de food service, 1.600 consultores no mundo, e no Brasil 16. Então está começando. Isso que a gente está fazendo hoje aqui é trabalho de formiguinha, levar essa atitude, essa segurança, a coisa da gestão para o dono do restaurante é uma coisa que as pessoas nem conhecem. Eu vou para muitas reuniões que as pessoas falam, nossa, existe isso, eu ia chamar um arquiteto para fazer. Nem sabe de produtividade, não sabe de gestão, assim, muito... Ele pegando daí justamente o mote que nós até divulgamos hoje, que era otimização e controle de processos, né? Pegando a partir do que você está colocando, que acho bastante revelador, justamente empreendimentos com projeto, né? Empreendimentos sem projeto, e empreendimentos com projeto que acredito que terminou a implantação, terminou a função do projeto. Né? Tem essas três camadas? Tem, existe. Falando de projeto em específico, né? E depois eu vou passando para as outras camadas. O projeto específico pode acontecer em duas etapas, digamos assim. Ou no inicial, que seria construir do zero, planejar do zero, ou um retrofit, reforma, enfim. Isso para todos os segmentos de food service. Para o hotel, para o hospital, para o restaurante comercial, para todas as linhas do food service. Industrial, enfim, inventário de funcionários. Partindo do princípio de um projeto, sendo retrofit ou sendo o projeto do início, existe a concepção de todo o layout, da especificação dos equipamentos. Isso já vai diminuir mão de obra, por exemplo, a partir do momento que existe um projeto. Eu já consigo diminuir área física, ou seja, hoje o metro quadrado de São Paulo é muito grande. Então, a partir do princípio que eu uso tecnologia, eu tenho 20% a menos de funcionários, por exemplo. Estou falando só de projeto. Não estou falando nem do treinamento, nem colocar equipamentos que tenham tecnologia, fazer a área, projetar a área onde eu tenho um fluxo linear, com as áreas de preparo, as áreas de manipulação, as áreas de operação segregadas, ou seja, aquela coisa que a gente aprende, que o Mauri fala muito comigo, o Mauri é meu sócio e meu pai, fala muito, uma reta é a menor distância entre dois pontos. E é realmente exatamente isso que a gente faz num projeto de cozinha. Um eixo, uma reta, onde as coisas se interligam e as pessoas não ficam se batendo a cabeça, e a segurança do trabalhador é muito maior. E a segurança alimentar é muito maior. Por quê? Cada gênero alimentício está sendo preparado e manipulado em uma área específica. Com isso eu diminuo, de novo, a área física, eu consigo treinar o meu funcionário muito maior, fazer a reciclagem dele, porque as áreas já estão dimensionadas, não tenho nem mais nem menos. Já tenho uma clareza de onde ele tem que trabalhar, onde ele tem que processar aquele alimento, de onde ele vai tirar aquele alimento, para onde ele vai levar aquele alimento. Então, assim como numa fábrica de equipamentos, ou uma fabril qualquer, existia o processo de produção, a mesma coisa acontece com a cozinha industrial. De 30, de 100, de 1.000 ou de 10.000 refeições. O sistema é o mesmo. Então, falando um pouquinho mais de projeto, né? Eu tenho todo o dimensionamento de armazenamento, por exemplo, é todo feito. Existe uma entrevista que a gente faz com o cliente antes para saber se ele vai comprar 2 dias por semana, se ele vai comprar 3 dias por semana, se ele vai comprar uma vez por mês. Muitas vezes ele tem um estabelecimento muito longe da capital, então o dimensionamento é para um mês, por exemplo. Então todo esse volume de estoque, ele é dimensionado no projeto. Não parte do nada, existe um princípio de volume, tanto para o alimento seco, que tem que tratar a vida útil, vida de prateleira dele, quanto para o alimento perecível.
como é feita essa separação lá dentro, ou seja, por que o carnes precisa ficar a 4 graus, por que o hortifruti precisa ficar a 6 graus, por que o congelado precisa ficar a menos 18. Então tem toda essa inteligência dentro da cozinha e tem norma para isso. Agora, esse planejamento anterior da sistemática, da lógica de trabalho, da racionalidade da operação, ela está diretamente ligada também com o sucesso do empreendimento, né? Claro. O sucesso operacional, quer dizer, para não bater cabeça, você ter uma equipe que consiga ser competitiva, né? Mas o sucesso também, no caso de um restaurante comercial, dá lucratividade. Né? Se você pular essas etapas ou desqualificar essa etapa, se a tua margem de lucro hoje, nenhum negócio tem uma margem de lucro muito grande, essa margem de lucro ela pode ser perdida justamente na irracionalidade preocupada no teu projeto. Sim. Muitas vezes eu deixo de colocar um equipamento que processa um alimento para colocar um funcionário. E aí o funcionário, por consequência, gasta mais água, gasta mais energia elétrica, eu preciso de um espaço físico maior e não sai padrão. Então, vamos falar de cortar tomate. Ele pode ser cortado X quilos em tantas horas com o processador e X quilos em 3 vezes hora com o funcionário. Não estou dizendo que não precisa existir, ele precisa existir, desde que treinado, desde que capacitado para entender aquele equipamento e produzir o máximo que aquele equipamento consiga. Só que eu não tenho padrão de corte, eu não tenho padrão de tempo, o funcionário pode faltar, então é muito difícil depender, né? E motivar, enfim, tem tudo isso. Sei que a gente, aparentemente, pelo que eu observo, até de outros eventos que nós participamos, quando tem consultores e às vezes aí tem eventos de chefes, profissionais de cozinha, então você vê universos com uma linguagem um pouco diferente. E me parece que ele está nessa transição do aceite da tecnologia como um todo. Eu diria que no Brasil nem 1% usa isso, nem 1% sabe disso. Que existem as possibilidades. É muito complicado, as pessoas ainda querem ter áreas gigantes de cozinha. Mas as pessoas não sabem ou também não querem saber? Não sabem. Assim, muitas não sabem, outras sabem, mas não querem investir. Certo. Porque o investimento, obviamente, por tecnologia é maior no início, mas o payback é muito mais rápido, entendeu? E mais seguro. Muito mais seguro e é calculado. Quando você trata da gestão humana, já não é tão seguro assim, porque aquele funcionário pode produzir muito menos, o próximo funcionário pode produzir muito mais, então não dá para mensurar isso no ser humano. É muito difícil. Recentemente, com a entrada, né, também de evento que a gente participou, com a entrada da rede Taco Bell aqui no mercado, aí foi o repórter da Folha e foi cobrir a abertura e deu uma visitada dentro da estrutura, da cozinha e tudo, o que chamou a atenção dele justamente, ele acabou usando até uma palavra do meu ponto de vista relativamente infeliz, mas ele assim ficou surpreso, entre aspas, com as engenhocas que existiam na operação para poder ser tão produtiva, tão cheia de asepsia, né, e tão transparente, né, mas graças à tecnologia. O que ele chamou de engenhoca, na verdade, é a tecnologia, não é gato. Não é gambiarra. É alta tecnologia. É alta tecnologia. Eu não conheço o processo produtivo deles, mas provavelmente deve ter o curti ou o sous vide, não sei se eles têm essa cadeia fria, essa antecipação dos preparos, não conheço. Mas é capaz que tenha, é capaz que venha de uma central de produção, para as lojas, enfim. Falando um pouquinho de tecnologia, então, acho não, eu diria que a tecnologia está composta em todos os ambientes da cozinha, sim, preparo, recebimento de alimentos, até na armazenagem do lixo, que vai virar norma, que já existe uma norma forte. Mas tem 4 anos para eu acompanho o acompanhamento legislativo. Aí foi feito um acordo e os municípios agora, dependendo do porte do município, tem de 4 a 6 anos para decididamente eliminarem os aterros sanitários. Tá vendo? Estamos falando só de um produto, lixo. Exato. Tem todos os outros, né? Mas eu diria que a maior funcionalidade, eu diria que está na área de cocção, ou seja, no conjunto de cocção dos equipamentos, tanto no pré-preparo quanto na finalização deles, ou seja, na hora de servir. Certo.
quando a gente fala de um processo de cook chill ou sous vide, nós estamos falando de uma cadeia de antecipação, ou seja, em todo o preparo, não só lá na ponta. Mas eu diria que a maior concentração de tecnologia estão nos equipamentos de cocção. Então, o que eu vejo nisso? Quando eu tenho esse processo de tecnologia, essa antecipação, eu posso melhorar cardápio, eu posso melhorar a produtividade. Quando eu falo em cardápio, é realmente muitas vezes aumentar a gama de produtos no cardápio. Porque o estresse de movimentação da cozinha não vai acontecer ao meio-dia, ela vai antecipar, ela pode acontecer pela madrugada, ela pode acontecer 60 dias antes, 120, dependendo de como foi feito o processo, que equipamentos ele usou, e mantendo não só a vida de prateleira, mas mantendo todas as características do alimento, cor, sabor, tudo. A gente chama na nutrição de características organolépticas. Organolépticas. É coisa de nutricionista. Essa parte é coisa de nutricionista. Mas realmente ela mantém a característica do alimento. Isso na Europa se usa e você nem sabe se está comendo um produto que foi feito há 1 hora ou naquele momento ou 120 dias antes. E realmente isso existe. Então é um conjunto de equipamentos que melhora esse estresse na hora de servir, melhora no cardápio e melhora no controle de compra do alimento, na gestão de compra do alimento, na gestão de armazenagem do alimento, do processo. Então, o processo antecipado ele melhora a cadeia inteira dentro da cozinha. E para ter esse controle, você acha que hoje a informatização é fundamental? Para o controle, para o monitoramento, para cheque, para andamento, para tornar impessoal. A Placontec ela faz projeto há 40 anos e decidiu fazer a gestão, que é essa parte do controle, e ter um apoio de um sistema de gestão há 10 anos. Por quê? Muitas vezes a gente projeta uma cozinha com muita tecnologia, muita capacidade produtiva e o cliente não consegue produzir, não consegue fazer a movimentação naquela cozinha. Vende tudo e compra 20 bocas de fogão. Hoje nos nossos projetos a gente nem põe mais fogão, para você ter uma ideia. Cozinha sem fogão e sem panela. Por quê? Já existem aqui mesmo, já existem outros equipamentos que substituem isso. E a gente começou a perceber que os clientes não conseguiam produzir naquela cozinha. Então teve-se a necessidade de treinar e fazer gestão com um sistema de gestão. Administrar essa transição. Então não paramos só no projeto hoje. Eu diria que até a minha profissão nutricionista trouxe isso um pouco para dentro do escritório. Então uma necessidade do dia, tinha um déficit aí, realmente havia investimento, planejamento no projeto, aí quando chega na prática ele não é potencializado, então os recursos dele não são usados como deveriam. Exatamente. Aí tem uma para treinamento também. Treinamento também. Então hoje, além do projeto, a gente faz todo o organograma, ou seja, quais funcionários eles vão precisar. A gente ajuda na seleção dessas pessoas, nos turnos de trabalho dessas pessoas, no treinamento, na reciclagem, no sistema de gestão, inclui o sistema de gestão nessas propostas, treina o sistema de gestão e ajuda na execução do dia a dia desse sistema, ajudando a incluir dados, ajudando a substituir dados, criar cardápios. Agora, isso é uma novidade aqui para o mercado, porque como você falou, lá pelo mundo todo você tem 1.600 consultores, até que não é tanto assim, mas já tem um volume expressivo, e aqui nós somos, no nosso mercado temos poucos consultores, né? Essa entrada do consultor, que tem um olhar de fora, e para qualquer organização hoje, você pega qualquer grande empresa, ele está cheio de consultores em áreas variadas para poder ter um olhar de fora. Ainda é sensível nessa área ver uma pessoa de fora, olhar, apontar para a equipe, dizer o que a equipe tem que fazer, onde está vulnerável. Você não diz de fora do Brasil, você diz de fora da operação. Não sinto muito esse problema. Tem um bom acolhimento? Tem bom acolhimento. As pessoas percebem que ali elas vão melhorar seu processo produtivo, sabe? Vão estar mais descansadas no final do dia.
sabe? Vão Isso é bom, saber por que elas estão lavando a mão antes de mexer num outro determinado gênero alimentício, por que gera aquela contaminação, o que aquela contaminação pode gerar para o cliente. Então, toda essa conscientização é muito importante. Eles crescem como pessoas e como profissionais. Não tenho esse problema de... Agora, por que em muitas operações de restaurantes, então estou falando até um pouco mais de restaurantes comerciais, quando tem que colocar uns profissionais como gestor, muitas vezes você encontrava muito mais o chefe. Né? O chefe muito mais, até virando sócio da operação, e a nutricionista ou nutricionista nem tanto. Não sei o que dizer. Porque, na verdade, o chefe de cozinha ele está presente em todos, né? Basicamente em todos os sistemas de alimentação, sei lá, em todos os segmentos. Porque a formação dele no Brasil, eu digo, a formação do chefe de cozinha no Brasil é pro alimento, é para gastronomia. Então, e ele produz, né? Ele não só fica na retaguarda analisando, treinando e monitorando. Ele está na produção também. A nutricionista, ela não está na produção. E muitas vezes não é obrigatório a nutricionista. 100% do tempo da produção. Ela pode dar uma consultoria, depende, acho que pelo número de lugares ou pelo número de produção por dia, ela obrigatoriamente tem que estar presente no estabelecimento, senão não também. Então não tem obrigatoriedade ainda, dependendo do número de lugares. Ela entra num processo maior e tem um custo maior também ter a profissional nutricionista ali. Então ainda é o processo de educação e conscientização das pessoas, né? Avançado. Então, ela tem já na formação dela a parte da gestão, mais do que o chefe, eu diria. Pois é, exatamente por isso que eu fiz a pergunta, né? Ela deveria estar presente, mas ainda estamos no trabalho de família, de conscientização das pessoas. De a nutricionista virar uma protagonista também. Agora, dentro da experiência que você já tem de mais de 10 anos como consultora, reunindo a parte de arquiteta, reunindo a parte de nutricionista, o que você diria que, olhando depois da operação em funcionamento, acabam sendo os pontos mais frágeis que muitas vezes inibem uma produtividade ideal? A não utilização de 100% da produtividade do equipamento por não saber manipular o equipamento. E uma outra coisa que eu vou até fugir um pouquinho da sua pergunta, mas que as pessoas não percebem muito, é o resto alimentar, ou seja, o que sobra, e a sobra limpa. As operações, elas não estão de olho nisso, e eu que estava até falando na feira com alguns clientes na Equipe Hotel que teve, acaba comprando um redutor de lixo, de tanto que sobra lixo, e faz adubo, ou gera energia, enfim. Ok, tem que existir, mas o processo é antes, não pode sobrar, não pode ter resto. O processo da conscientização e da produção é antes. Tem que antever, né? Tudo. E muitas vezes o dono do empreendimento não está vendo. Tem os produtos as proteínas, os carnes, que são os de mais valor econômico de compra, e que ele não está vendo o processo produtivo daquilo e está jogando fora. E vai para o lixo no preparo, ou vai para o lixo porque sobra no prato, porque poderia ser menor a porção, mas ele faz uma porção para ficar bonito na distribuição, ou no produto final. Fora da racionalidade. Por falta de pesquisa, por falta de orientação, ou não sei, não consigo entender, né? Porque eu vejo isso todos os dias e vai muito dinheiro pro ralo, muito dinheiro. Aí eu faço uma consideraçãozinha da minha particular, que eu acho que a gente tem pela primeira vez também no país uma geração que já nasceu, que o processo de enriquecimento do país, da produção alimentar, da abundância, de ter tudo disponível, de ter fartura, as pessoas parece que tem que atender um olhar, né? Você tem que atender um olhar, você tem que oferecer um pouco mais, né? E foge da racionalidade. Mas isso já está mudando. Isso já está mudando.
a sustentabilidade, o próprio lead dos projetos, ele já elimina muito disso, sabe? As pessoas já têm conscientização. Vocês na Equipe Hotel estavam com uma iniciativa nesse sentido, não tinha? O hotel modelo era um hotel modelo sustentável. É o que a participação de vocês na Equipe Hotel era um projeto de hotel modelo sustentável. Então, desde a forma construtiva, a forma limpa construtiva, a gente falou um pouco de arquitetura, especificação do piso, especificação de todos os acabamentos, forro, iluminação em LED, processo de reutilização de água, captação de água de chuva, aquecimento, iluminação, todo o processo arquitetônico a gente já usou essa inteligência. E você acha que a cadeia de food service, a cadeia hoteleira está prestando mais atenção nisso agora? Sustentabilidade como um conjunto de recursos para tornar mais eficiente a operação? Precisa. O próprio conjunto de equipamentos, eu diria. Se a gente falar de uso de energia na cadeia fria, por exemplo, nos refrigeradores comuns, o processo de a construção, o isolamento do equipamento hoje, o poliuretano, o processo de não deixar o calor, né, o isolamento do frio no processo produtivo do equipamento, isso já está muito mais avançado hoje, gasta-se muito menos energia elétrica num refrigerador produzido hoje e não produzido há 10 anos na câmara frigorífica. Até aproveitando, nós temos algumas pessoas aqui no João da Topema, uma dessas pessoas é o José Marcos, que é um gestor comercial, e eu sei que ele entende bem justamente dessa parte que a gente está falando, que é a redução dos energia, os materiais novos. Então, você pode dar um pulinho aqui, traz um pouquinho, vamos antes de finalizar. Então, aproveitar, só que a gente acabou falando bastante de tecnologia, então eu queria aproveitar um pouquinho mais para calibre certo, precisa mais um pouquinho mais aqui para cá. Queria pegar o gancho que a Ivy estava colocando, comparando os sistemas anteriores de uso de energia elétrica, o que tornou diferente hoje os equipamentos serem mais eficientes, para o pessoal poder entender. Em primeiro lugar, quero agradecer a vinda da Ivy da Topema. Teve uma consultora muito consagrada, uma pessoa que, quando a gente pega os projetos, nós somos engenheiros, somos fabricantes de cozinha, a gente acaba não projetando a cozinha, a gente fabrica, né? E quando vem um projeto da Bracotec, que é um projeto sério, é um projeto que vem de encontro à sustentabilidade, é um projeto que vem de encontro à redução do custo do processo, tá? E hoje eu vejo que consultores estão muito preocupados na redução de custo de energia, de gás, conta elétrica na cozinha. Então é uma preocupação muito grande. Ela falou 2 pontos aí que eu achei muito legal, muito pertinente até de comentar. Um é da economia de energia. Hoje, por exemplo, existe tecnologia que você pega um refrigerador, se você aplicar os tratamentos certos, o material, aplicar o isolamento correto, usar o compressor correto, você consegue reduzir até 40% de energia. Então, o seu refrigerador está ligado na tomada e está gastando 40% de energia a menos do que o outro convencional. Tá? Por outro lado, nós temos equipamento hoje, né, em termos de fritura, uma fritadeira que você vai fritar a batata frita e você filtra o óleo e usa o mesmo óleo até 6 vezes mais. A gente pode falar do fogão. O uso do fogão a gás para o fogão de indução hoje. O que minimiza espaço, tempo de preparo, porque é totalmente isolado, o calor é justamente onde só tem o contato com a panela. Redução do sistema de exaustão, porque ele libera calor só para aquele conjunto e não libera calor pro ambiente, ou seja, ele não perde calor para o ambiente. Sistema de exaustão reduzido. Então, assim, a gente está falando de um conjunto de equipamentos que realmente libera muito espaço, Um alô aí do Bruno Cabral, que está nos assistindo, mandou um recadinho aí, eu já vi que ele assistiu outras vezes também, dizendo que as entrevistas são ótimas, bacana, nos acompanha. Mas parece que o pessoal desconhece, assim, o volume de pessoas e profissionais que desconhecem a tecnologia da indução é grande. Desconhece. Ou resiste. Na verdade, isso veio para o Brasil há pouco tempo, né? A gente conhece isso, a linha doméstica há mais tempo, a linha industrial, se eu não me engano, veio pela Topema, e hoje outros fabricantes têm também, produzem esse sistema no Brasil, mas é um sistema que ele começou
começou agora, nos últimos 5 anos no máximo. Na média, José Marcos, também para deixar isso cristalizado, qual hoje, com essas novas tecnologias de ecoeficiência, que é a economia na redução do uso de energia elétrica dos equipamentos em geral? Exemplo, a indução. A indução é uma questão moderna, uma coisa sofisticada. Na hora que você vai comprar um fogão de indução, você fala, puxa, muito caro, mas na verdade ele se paga em menos de um ano. Você vai ter uma cozinha sustentável, você vai gastar menos energia, não vai aquecer o seu ambiente de trabalho, a panela não vai ter fundo preto, né? Não vai ter acidente. Vou dar um exemplo clássico, né? A gente faz uma ilha de indução para o espoleto, onde é conjugado o banho-maria, o cozedor de massa. Hoje tem implantado no Brasil mais de 200. E quando o espoleto falou, puxa, eu faço um comparativo, um fogão a gás, uma indução, eu pago um pouco no começo, mas ele se paga a curto prazo e eu tenho uma redução de custo e tenho o funcionário mais feliz, melhor no meio ambiente. Então, a indução é uma tecnologia muito importante. Eu acho que hoje, boa parte do projeto já vem com indução, as pessoas já estão correndo gás. Em vez de você usar 5, 6, 7 bocas de gás, tem 2 bocas de gás, resolve. Outra tecnologia que vem para implantar nas cozinhas profissionais é o forno combinado. Então você elimina fritadeira, elimina chapa, elimina N equipamento. Então tudo isso faz o quê? Economiza energia. Um fogão de indução hoje, ele economiza 60% de energia em relação ao gás. Você vai pagar menos dinheiro, 60% a menos se fosse uma conta de gás. Agora, essa percepção da economia, de ser assim, uma eficiência de gestão, apesar do investimento maior no curto prazo, o setor mais corporativo entende melhor do que o restaurante comercial. Entende muito melhor. Porque o planejamento já... Esse payback ele quer, na hora da compra, ele já quer entender. O restaurante comercial, ele ainda está no processo de conhecer isso, sabe? Ele quer dar um jeito por um certo tempo, mas não se preocupa tanto com ela. Muitos clientes me falam assim, putz, mas eu nem sei se daqui 5 anos eu vou estar com isso aqui aberto. Realmente não vai mesmo. Se ele não pensar nisso antecipadamente... Aí é que não vai estar. Aí é que não vai estar mesmo. Veja, até eu queria pegar isso que você está falando, porque tudo que é encontro de debate de serviço sempre se fala, olha, o setor tem um índice de mortalidade, estou falando dos restaurantes comerciais, né? Tem um índice de mortalidade de 30%, que fecha no primeiro ano, outros 20% fecham no segundo ano. Mas o pessoal discute justamente isso que você está colocando. Aí o pessoal diz, não, é a crise, é isso, é aquilo, etc. Né? Não pegou. Tá? Exatamente. Você me corrige se você estiver errado, porque esse dado vocês devem ter melhor que eu. Existe um dado de uma associação de vários restaurantes, se não me engano, que em 5 anos 95% fecha. Vários restaurantes, né? Aí eu digo mais dos comerciais em si. Os comerciais, não, esse dado eu não tenho. Esse da mortalidade do primeiro ano, que é aproximadamente, claro, tem uma mortalidade de primeiros negócios, etc. Mas realmente tem um déficit sério de gestão, de compreensão. Perceber também que a margem de lucro hoje é pequena. Se a pessoa não cuidar do detalhamento da economia a médio prazo, a margem de lucro não vai existir. Somando impostos e somando esse custo fixo que ele tem, funcionário, aluguel, imposto, Você é 50%. Você tem assim, para restaurante comercial, o que hoje é a margem assim, da operação? Restaurante comercial, as pessoas querem trabalhar com 12 achando que é sucesso, deveria ser 25. Antigamente, isso que eu ia falar, bar, pelo menos que eu até tive amigos aí que tiveram bares de sucesso, o pessoal falava, não, o nosso objetivo é tirar 20%. O ideal é 25%, e você vê que não é uma margem tão grande para o negócio, né? Existem outros negócios não relacionados a food service que tem uma margem de lucro muito maior. É serviço, né? A gente está falando de uma margem pequena e que, se não tiver cuidado, não chega a 12%. O que eu vejo hoje, se a pessoa for montar um restaurante, tem a preocupação para um consultor, orientar ele ao fluxo da cozinha, usar os equipamentos corretos, a distribuição da cozinha, né? Ele já tem um ponto de sucesso, porque vai ter um negócio que vai gastar menos mão de obra, menos energia. Vai errar menos. Se ele procura um fornecedor de cozinha sério, que tenha tecnologia de ponta, ele também vai. Talvez ele gaste um pouquinho mais no início, mas a vida dele vai ser menor do que quem come um restaurante de custo fixo. Exato. Né? Um exemplo que ela citou, que é muito legal até voltar a falar, o lixo. Eu tenho uma máquina de lixo que vem comercializar aqui na Topema, e você vai falar com o cara, você vai falar, puta, mas eu tenho mais lixo do que isso.
Daí você fala, puxa, cara, toma um pouco de cuidado, porque você está com muito lixo. E a máquina, ela acaba fazendo o quê? Um controle, o cara tem um controle do seu lixo orgânico. Se a máquina tem 30 quilos, ele vai preocupar a se preocupar em entrar naqueles 30 quilos. Se furar aquilo, ele está sabendo da gastando mais. Então, o que se joga de comida fora hoje em restaurante, o que se desperdiça de alimento é muito grande. Então, grande parte não é só o processo, não é só o equipamento, é o processo também. Processo. Compra muito, faz muito e não chega no cliente final. Ivan, eu queria, a gente está caminhando para o encerramento, queria uma palavrinha final sua, justamente aí, qual a importância do consultor? Como o consultor pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso da operação? É o resumo de tudo isso. Num processo de projeto, até essa questão da produtividade e a gestão, o consultor pode te ajudar em toda essa vida útil e aumentar a vida útil do negócio. Então, o processo da reciclagem, o processo da produtividade, o processo da manutenção e de tudo aquilo que você está gastando ao longo do tempo ou não gastando, é o que faz a importância do consultor hoje. Saiu barato. Bom, agradeço aí a audiência de todos, de quem está vendo ao vivo, de quem vai ver gravado. Nós vamos colocar em todos os posts o link da empresa da Ivan, né? Então, qualquer pessoa que quiser o contato depois vai estar disponível. Obrigado, Zé Marcos, também, trazendo sempre uma palavra sobre a questão técnica, tecnologia, melhoria da instrumentalização da tecnologia no restaurante. E em breve voltaremos com mais uma edição. Obrigado a todos. Peço que vocês dois fiquem aqui enquanto nós concluímos a gravação. Tá bom, obrigado.